E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Ale, trazendo mais um tutorial para vocês galera, e dessa vez trazendo um tutorial de Sony Vegas. E hoje o tutorial é de como fazer uma contagem regressiva, mas não é uma contagem regressiva qualquer, é uma contagem regressiva dos filmes de Hollywood, daquele começo dos filmes onde aparece 10, 9, 8 e vai decrescendo. Então vamos começar o nosso tutorial de hoje. Então nós vamos começar criando uma video track aqui no nosso projeto. Então eu clico nesse espaço com o botão direito e venho aqui Insert Video Track. E aí eu vou escolher uma cor. Então eu venho aqui em Media Generators e vou escolher a cor cinza. Então eu clico e arrasto aqui para minha linha do tempo. E aqui eu vou modificar essa opção onde está escrito duração. Onde está 10 eu vou colocar 0, 1. E aí eu posso fechar. Depois que eu fiz isso, esse 0, 1 é para separar aqui a minha faixa de 1 em 1 segundo. Então tá vendo? Todas essas marcações aqui são relativas a 1 segundo. Então se eu colocar minha linha do tempo aqui, eu vou saber que aqui é 1 segundo certinho, cravado. Depois que eu fiz isso, eu vou criar uma nova video track. Clico o botão direito, Insert Video Track, e agora eu vou colocar um cinza de novo. Só que agora eu vou colocar um cinza claro, então eu separei o código aqui para ficar mais fácil. E vou colocar 1 segundo também aqui em cima. E posso fechar já. Depois que eu fiz isso, eu vou adicionar um efeito aqui nessa track de baixo. Então eu tirei aqui a cor de cima só para poder ver o efeito. Então eu venho aqui em Vídeo FX, venho aqui nesse efeito de Cookie Cutter e vou colocar essa opção padrão aqui e jogo nessa track de baixo aqui, na primeira track que eu criei. E aí aqui temos algumas opções. A primeira delas que a gente vai mudar vai ser onde está círculo. Eu vou escolher um retângulo. Depois disso eu não vou mudar essas três opções aqui de baixo. Eu vou mudar onde está escrito o X aqui, onde está 1 eu vou colocar 2. E aqui no Y, onde está 1 eu vou colocar também 2. E depois disso eu vou mudar o tamanho aqui, onde está escrito Size. Então eu vou aumentando o tamanho até ficar alguma coisa parecido com isso. E aí depois eu posso fechar e posso voltar a minha track aqui no lugar onde ela estava. Beleza, eu já apliquei o meu primeiro efeito. Depois disso eu vou colocar a minha linha do tempo onde está marcando 1 segundo e vou arrastar essa track até 1 segundo. Beleza, e aí ele já formou 1 segundinho aqui para mim. E eu vou clicar com o botão direito na primeira track que eu criei, vou vir aqui em copiar e vou colar aqui nesse 1 segundo. Só que eu não vou colocar essa opção aqui de colar normal, vou colocar aqui ó, Paste Event Attributes. Então eu vou clicar essa opção e aí ele vai aplicar os efeitos dessa primeira track que eu criei na track de cima. E aí depois que eu fiz isso eu vou copiar esse 1 segundo, venho aqui em copiar, vou arrastar a linha do tempo até onde ele termina, aqui mais ou menos, bem onde ele termina, e vou apertar Ctrl V para ele colar. Colei no lugar errado, aqui, um seguido do outro. Então nós temos aqui 2 segundos. Nesses 2 segundos eu vou aplicar uma transição. Então eu venho aqui nessa opção de Transitions e vou colocar essa transição aqui ó, Clock Wipe, e essa primeira que seria a padrão. Eu clico ela e arrasto no comecinho aqui desse primeiro segundo. Não mexo em nada, posso fechar. Clico nela de novo e arrasto até o final desse segundo. E posso fechar também. E aí ele já aplicou um efeito para mim. Vocês veem como é que fica, ó. São 2 segundos. Depois que eu fiz isso, eu copio mais uma vez, dou um Ctrl C aqui, clico no final do segundo e aí eu colo os 10 segundos. Eu não sei porque ele está colando na linha de baixo, mas eu arrasto aqui, ó, 1 segundo seguido do outro. Eu vou colar todos aqui, depois só arrasto para a track de cima. Tá vendo, ó? Um seguido do outro na mesma track. Não deixa, se acontecer aqui igual o meu, coloca eles para essa track de cima. E aí ele vai fazer esse efeito aqui pra gente.
como se fosse um reloginho. Beleza. Depois que eu fiz isso, eu vou criar uma nova video track e vou colocar uma cor, só que dessa vez eu vou colocar a cor branca. Então eu clico aqui no branco e arrasto aqui na minha track. E vou colocar esse mesmo efeito que eu coloquei na primeira camada. Eu venho aqui em Video Effects de novo, no Cookie Cutter, e vou colocar essa opção aqui, Default. Clico e arrasto. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho, mais ou menos assim. E vou clicar aqui nessa drop down, nesse método aqui, e vou colocar Cutaway Section. Vou clicar nessa opção. E aí eu arrasto ele aqui para o lado. Venho aqui no Default de novo, nesse mesmo efeito, Cookie Cutter, dou um clique e arrasto aqui dentro, do lado do mesmo efeito que eu acabei de criar. Só que dessa vez aqui, ó, eu não vou deixar Cutaway Section, vou colocar nessa opção que vem padrão, Cutaway All But Section. E aí eu vou diminuir um pouquinho só, ele vai ficar dessa forma aqui que vocês estão vendo no preview. E beleza, aqui eu não preciso mais mexer, já posso fechar. O que eu vou fazer? Eu vou criar outra video track. E aí nessa video track eu vou colocar essa aqui que eu acabei de criar. Então eu copio ela e vou colar nessa que eu acabei de criar. Então eu copiei essa branca e colei aqui em cima em uma nova video track. E agora o que eu vou fazer? Como ela já tem os efeitos que eu coloquei nela, eu venho aqui nessa opção, nesse terceiro botãozinho, Event FX, e aqui eu vou mudar o tamanho das duas também, ó. Tá vendo que ele tá com os dois efeitos que eu coloquei? Eu clico no primeiro efeito e vou mudar, eu vou diminuir, então eu diminuo um pouquinho assim, clico no segundo efeito, e o segundo efeito eu vou diminuir também, então eu dou uma diminuída até ele fazer esses dois círculos aqui, ó. Depois que fez esses dois círculos, eu posso fechar o meu efeito. E aí eu vou criar uma nova video track. Então botão direito, Insert Video Track. E agora eu venho aqui em Media Generators e vou vir aqui nessa opção de texto. Então eu clico aqui e escolho essa primeira opção, que seria a opção de texto. E agora aqui é só eu colocar os segundos que eu quero. Então eu vou colocar 9. Vou escolher um tamanho de 100, mais ou menos. Eu não vou mudar a fonte, se você quiser, você pode mudar a fonte, escolhe uma fonte bacana. Mas eu acho que essa fonte é uma fonte razoável. Deixo ela de tamanho 100. E aqui onde está escrito Animation, eu vou clicar nessa drop down e vou escolher o efeito de Slide Down. E aí eu posso fechar. Eu clico aqui onde tem 1 segundo mais ou menos. Eu venho aqui, ó, no meu segundinho, coloco aqui a minha linha do tempo bem em cima, e aqui eu pego e arrasto esse texto que eu acabei de criar até esse 1 segundo. E aí eu posso copiar ele e vou colando até o final. Colei os 10 segundos, a única coisa que eu preciso fazer é ir decrescendo esses números. Então eu vou colocando 8, 7, 9, 8, 7... Coloquei o 7, 6, e aí eu vou colocando até o final do meu texto. 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Como começou a contar do 9, ele chegou no 0. Tá vendo, ó? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mas se você quiser fazer 10 segundos, você coloca 10 segundos aqui e vai decrescendo, e aí a hora que chegar no 1, ele vai acabar. Então, eu vou colocar um play aqui para vocês verem como que ficou o efeito. 4, 3, 2, 1. E aí você pode colocar esse efeito numa abertura de uma vinheta do canal, por exemplo, ou pode usar para fazer outros tipos de coisas. Depois você pode dar um Event Pan Crop, mudar o tamanho, colocar isso num cantinho da tela, por exemplo, em algum vídeo que você queira fazer contagem regressiva. Então, basicamente, é esse tutorial. Galera, eu espero que vocês tenham gostado de verdade, porque esse tutorial
para eu fazer demorou muito tempo, eu errei várias vezes tentando fazer, cada hora era um erro diferente, então acertei aí junto com vocês e é um tutorial muito bacana de fazer, fica um efeito bem legal mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Se vocês gostaram muito desse vídeo, adicionem aí aos favoritos e se puderem, compartilhem aí para os amigos de vocês e para todo mundo que vocês quiserem. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!